Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje vamos falar sobre limites, limitações. Limitação, o que pode ser limitante para o nosso dia a dia, seja na saúde, né, na falta dela, seja limitação física, limitação financeira, crenças limitantes. Mas o assunto principal vai ser a esclerose múltipla. Nós estamos em agosto, no Agosto Laranja, que é um mês para ficar mais visível a discussão dessa doença tão difícil de ser diagnosticada, mas que atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro. E o que essa limitação pode nos causar, como pessoas como Gabi conseguem driblar essa que seria uma limitação, e a gente vê a Gabi aí festejando a vida todos os dias, inclusive Marcinha do Ateliê de Festa está aqui. Já falei, Gabi, você que adora festa, Marcinha tem uma empresa de festa. Pronto, já sentou do lado da Marcinha, a gente está fazendo coisas ali juntas. Aí Gabi trouxe a neurologista, sua médica, doutora Yara, e veio porque vai nos explicar mais sobre essa doença, que ela é silenciosa no começo, né, doutora? Por isso que é difícil detectar. Então, ela vai explicar como a gente pode investigar e vocês aí se policiarem, se tem pessoas com predisposição, se é genético, se é hereditário, se tem causas que a gente pode aí extinguindo. Doutora Cristiane Fatara Elias, a nossa advogada, nossa Google, qualquer coisa eu lanço para ela. O tema, ela sabe falar. É verdade. Falei, né, que ontem a gente estava conversando de você. Posso contar? Pode. Posso falar? Falar que para mim porque é um ela é orgulho, advogada, né? do Edu, do amigo meu, e ele falou, estou com ela há 2 anos. Em 2 anos, ele tem quantas empresas? 20? 20 lojas. Não vamos falar a loja, né? Mas assim, ele tem 20 lojas. Em 2 anos, imagina o processo trabalhista. Ela nunca perdeu um. Ele falou, nunca perdi um. Demais isso, hein? Muito bom. Muito legal, Fico feliz, né? Mas porque você é efusiva, porque clientes satisfeitos com o trabalho que a gente presta. E você sabe que o assunto foi porque pela justiça, que é a coisa que é uma característica sua mesmo, né? Porque ele falou assim, antigamente meus advogados, faz acordo, porque as pessoas estão, quando falam em trabalhista, né, Cris, as pessoas, vamos fazer acordo para não se levar, e você se realmente não tem motivo, né? Então vamos pela lei, à né? defesa, né? E graças a Deus só tivemos bons resultados, né? E eu sempre busquei isso durante os meus já 28 anos de profissão, e graças a Deus eu brinco que os meus clientes, vão se aposentar comigo, né? Porque estão comigo desde o comecinho da minha carreira, e eu fico feliz quando consigo oferecer esses bons resultados e ver que o cliente volta a acreditar na justiça, né? Porque infelizmente, principalmente quando a gente fala de justiça do trabalho, as pessoas têm um descrédito muito grande na justiça. Sim. Mas quando nós mostramos esse outro lado, as pessoas voltam a crer, né? Sim. Voltam e o importante a é que você vale a pena vê entender os dois lados, né? Sim. Você é muito humana, então você, lógico, você mais do que ninguém luta pelos direitos dos trabalhadores, mas também olha a visão da empresa. Então, o que é justo é justo. O que é certo né? é E a certo, pessoa recebe o que ela realmente certo. Então, isso foi muito legal. E essa coisa de cliente é bacana. Até essa semana eu estava conversando sobre isso, porque eu estava explicando a rotina dos meus clientes, né? Da minha rotina com os meus clientes, porque eu estou no ar há 14 anos, diariamente. E aí, só que eu estou com os meus clientes há 14 anos. Então, você imagina, eu fiquei pensando, mas que programa que tem os meus clientes há 14 anos? É muito no legal. Brasil. Os mesmos. Isso é credibilidade, E aí, porque eu estava explicando, porque, por exemplo, o João da Design Gallery, eu vou lá semanalmente, há 14 anos. Então, e como a gente já sabe o que vai fazer, o que vai falar, e a gente pegou uma rotina, então ele sabe que se eu marcar com ele 4h30, ele pode marcar uma reunião às 5h, que ele vai chegar, porque eu vou chegar, eu sou pontual, então eu vou chegar às 4h30, a gente já faz tudo, e ele vai embora para o compromisso dele. Se eu chego no Molecão, geralmente eu gravo 4 programas, então ele já chega lá, eu ponho para o final do dia, e a gente conversa com... Né, a gente já chega
para conversar com todo mundo, faz brincadeira com todos os funcionários. Se eu chego para gravar na Cota, se eu chego para gravar na revista, no GP, cada cliente tem uma característica, né? E você se molda. Eu nunca tinha parado para pensar. Eu estava dando as coordenadas, né, para o novo profissional, e eu estava falando, porque cada um tem uma cara. E fui falando, eu nunca tinha feito esse exercício em mim. E aí, quando eu comecei a falar e pensar na minha relação com cada cliente, me deu uma coisa tão boa, né, desses 14 anos, esses clientes todos comigo. E aí eu fiquei pensando, quando eu fechei lá, fiz a primeira venda 14 anos atrás, eu nunca ia imaginar que 14 anos depois estariam comigo ainda, né? É lógico, a gente pensa que não vai acabar, mas assim, é muito tempo, né? Aí daí eu lembrei de vocês, que há 14 anos vocês sentam aqui. Há 14 anos a gente tem esse formato na sexta-feira. O programa ele já mudou muito a parte externa. Mas aqui, sexta-feira, a gente está há 14 anos ao vivo, às 3 horas da tarde. Lena Mello, Cris Vatala, Márcia Tique. Lógico, como hoje, Márcia não está aqui, precisou viajar. A Leninha também muito ocupada esse ano, então. Aliás, a gente tem que falar hoje disso. Com a Unipaz, então, com muitas coisas da Unipaz, a Unipaz crescendo muito aqui na nossa região, então a gente teve um desfalque de Lena. A gente sente, mas fica feliz, porque a gente vê também lá atrás, quando você trouxe, eu lembro de quando você tinha ideia de trazer a Unipaz para cá, e agora o que a Unipaz né, Leninha? Tá indo, né? E aí a gente grande. A gente sentiu um pouco a falta da Lena esse ano, mas é por conta da Unipaz. E é isso. E, aliás, Leninha, a gente falou isso semana passada, mas você não estava. A Lena fez uma imersão de horas com a gente lá na Casa Tudo de Bom. E quando eu falo Casa Tudo de Bom, o que tem acontecendo na tela? Agora é a hora do merchan. A Lena fez uma imersão sensacional, e a gente fala, todas as pessoas que estavam ali, seu encontro, as pessoas, elas falam ainda do que foi transformador, horas com você. E ontem o Edu foi almoçar comigo e ele falou para mim, nossa, imagina vocês com a Leninha ali, deve ter sido sensacional, que ele estava em São Paulo. Mas que bom isso, né? Que bom você ter essa missão de reverberar, como você falou. Você coloca. Eu sou desfrutável. Ela começa a falar que ela é desfrutável, que a gente pode desfrutar dela. A gente explorou tanto ela, porque tinha que acabar. Às vezes ela fala, gente, mas agora realmente eu estou cansada. E a gente, não, só mais um pouquinho. E ela, não, mas agora eu estou cansada. Porque também a gente tira a sua energia, né, Leninha? Mas foi muito bom aquela visão de nós, nesse mundão doidão, como a gente viver nesses novos tempos, mas interagindo plenamente, mas também construindo o nosso ser, né? O que é da nossa essência, o que faz sentido para nós, né, Leninha? Então, a gente falou tanta coisa, né? Não, muitas coisas. Meu Deus do céu, mas assim, fica para mim como síntese uma coisa que a gente conversou um pouquinho sobre o propósito. A gente entende que o propósito é algo tão difícil de saber qual para que a gente está aqui, o que a gente veio fazer. A gente entende que isso é tão difícil. Sim. E eu acho extremamente fácil. Porque eu divido em 3 aspectos. Eu vim aqui para ser eu mesma, eu vim aqui para aprender a amar e eu vim aqui para servir as pessoas, servir ao mundo, servir a mim. Então, e ser desfrutável, né? Isso é ser desfrutável. Todos nós somos desfrutáveis. Eu não vejo ninguém aqui que não seja desfrutável, né? E quando a gente olha para o propósito desse jeito, fica muito mais fácil entender. Basta você olhar para você, o que de fato é você, né? Sim. E aí começa daí um trabalho bem legal isso. Foi delicioso. Então a gente vai fazer mais vezes. A gente vai fazer também encontros com a Marcinha Tique e o Jorge a gente está programando numa terça-noite um mini curso de astrologia, então legal. Isso é muito legal também. São várias coisas que a gente vai fazer. Hoje é sexta, no dia 20 vou dar o calendário da semana que vem.
essa semana, a manhã de casa está aberta esperando vocês para conhecer. Dia 23, sexta que vem, a partir das 8 da noite, o baile dos professores da Casa Tudo de Bom de dança de salão. A dança de salão está bombando lá na casa, inclusive a gente vai abrir mais horários. Eu tenho reunião com o Henrique e com a Simone essa semana para a gente colocar mais horários, inclusive horários à tarde, que é inusitado numa escola de dança de salão. Então a gente vai ter à tarde também, vou ter outros horários. Mas na sexta-feira, a partir das 8 da noite, o baile de dança de salão, que aí vão vários instrutores para lá, para casa, porque a gente tem a característica de ter mais mulheres, né, sempre na dança de salão, homens, apesar de irem muitos casais fazerem aula e ter homens também sozinhos, então distribui, mas sempre sobra mais mulheres, né? Então eles têm instrutores, então acontece esse baile com comidas da Renata Gaia, então vai ser muito legal. Então entre em contato com a Casa Tudo de Bom, é só colocar na tela o telefone e seguir a gente no Instagram, casa.tudodebom, 23, o baile de dança de salão dos professores Henrique e Simone. Põe aí de novo o endereço e o telefone. Fica aqui na Soares de Camargo, 38, aqui pertinho do Santo, pertinho do Supercentro Boqueirão. No dia 24, vai acontecer o Bazar Sunflower, que aqui teve no sábado passado, organizado pela Giza Macia, que é sensacional. Esse bazar já existe há 5 anos, e agora ele está lá na Casa Tudo de Bom. De agosto a novembro serão 2 sábados por mês. Então, sábado que vem tem dia 24, são 18 expositores, de 15 a 18 expositores, de moda, artesanato, decoração, a Casa Tudo de Bom, mesmo que a gente a gente monta um stand dentro da nossa casa. E tem atrações musicais, gastronomia da Renata Gaia, do meio-dia às 8h30 da noite. É uma tarde deliciosa. A gente fez sábado passado, foi incrível. E domingo, no dia 25, uma feira fitness, que nós estamos organizando, nós, a casa, que é moda praia, moda de ginástica, dança, tudo que tiver ligado à saúde, à beleza, nessa feira fitness. Inclusive, até a Cotton R estará lá com uma arara com preço único de promoção, tipo, para queimar estoque. Então, assim como ela, outras marcas diferentes também, tá? No dia 25, do meio-dia, às 8h30 da noite, com apresentações, com música, Siga o meu Instagram e o da casa, que a gente vai colocando a programação para vocês. E desfile. Vou fazer desfile de 1 em 1 hora, a partir das 3 horas da tarde. Então, fiquem ligados. Vão até lá passar uma tarde lá com a gente, tá? Pronto. Falamos demais. Quando a gente fala em limitação, e eu falei da Gabi, que ela é uma prova disso, que ela está aí não olhando para o que seria um processo limitador, né, no seu corpo, no seu dia a dia, né, Gabi? Gabi também é médica, oftalmo. E quando hoje para a gente ver é uma alegria, mas quando você recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, como foi? Você já era tão ativa assim? E você mudou por conta disso e isso foi um novo desafio para você? Ou te baqueou no começo e depois você... Como foi a sua reação? Bom, eu tenho diagnóstico há 21 anos. No começo, realmente, foi chocante. Para os poucos pacientes que eu vi na faculdade, eu tinha visto muitas limitações nele, então me assustou. Mas eu não tinha tempo para me preocupar. Aí, na época, eu fiquei 2 anos procurando diagnóstico, não encontrei, até que eu fui para Cancún. Uma pessoa lá tinha os mesmos sintomas que eu e me indicou um neuro em São Paulo. Foi diagnosticado, mas já fazia 2 anos que eu estava com sintomas, não melhoraram esses sintomas que eu tinha desde o início. Quando eu vim para Santos, descobri que tinha uma equipe ótima aqui, inclusive a doutora Yara, que me catou de jeito. Só que não catou tão de jeito assim que eu não iniciei o tratamento, eu fugi. Porque eu era mãe nova ainda, estava fazendo residência médica aqui em Santos, eu falei, não posso, eu achava que era perder tempo tratar. E continuei a vida, mas depois, em 2009, que foi meu último surto grave que eu tive, fiquei sem andar. Como que é um surto de esclerose? Quem começa com esclerose múltipla? Cada vez, em cada pessoa é um sintoma e é diferencial de pessoa para pessoa.
Eu tive várias coisas, eu já tive neurite óptica, que eu fiquei sem enxergar, eu já tive formigamento nas mãos, parestesia nas pernas, a perna fica pesada, eu já tropeço muito, mas até então ela é estabanada, isso não... E passava. Quando foi das pernas, que eu fiquei mesmo sem andar, que me internaram, foi aí que eu corri atrás da Yara mesmo. Eu acho que ela até me achou no Orkut. Você é aquela fujona. Daí foi aí que eu comecei o tratamento. Mas é um diagnóstico que choca muito no começo, mas eu quero mostrar que aqui em Santos tem bons profissionais, nós estamos fazendo o serviço de formiguinha, diagnosticando e conscientizando a doença, né? E para as pessoas saberem que quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais precoce, é importante. E é isso que eu quero passar. Eu posso fazer uma pergunta para a Gabi, Renata? Assim, é curioso, né? A gente que ouve falar muito dessas doenças neurológicas degenerativas, eu falo muito com propriedade, porque vocês sabem que na minha família tinham 2 casos, meu pai teve Parkinson há 20 anos, minha mãe tem o Alzheimer, então a gente se assusta muito, o início, o impacto da notícia realmente é difícil, mas o que eu acho muito interessante, principalmente por vocês estarem divulgando e falando muito sobre a esclerose múltipla, alertar as pessoas quais são os primeiros sintomas. Eu sei que você falou que cada pessoa desenvolve de uma forma, mas quais são os primeiros sintomas que podem levar a pessoa ao alerta de, opa, será que está acontecendo alguma coisa diferente comigo? Eu gostaria que a doutora Yara falasse essa parte. Eu conversei com os sintomas, mas eu acho que eu gostaria eu conversei com a doutora Yara antes, né, para saber, porque é isso que a gente quer saber, né, Cris? A gente fica... E ela falou justamente da dificuldade, porque tudo que ela falou, que a Gabi falou, olhos embaçados. Quantas vezes a gente não tem? Bom, a gente, né, se identifica um pouco com tudo, formigamento, né, nos braços, né? Pode ser desde de um dormir em cima, desde ou um problema na coluna até uma doença cardíaca, né? Então, corre. Pernas, então, por isso que fica tão difícil, né, doutora? Então, boa tarde, muito obrigada aqui pelo convite. Porque a gente agora deixou ela falar, né, até agora. Agora vocês deixaram também agora. Ela preocupada, como assim, 1 hora de programa, não podemos fazer, a senhora não sabe. Não, coisa bem. Muito bem. Então agora vocês deixaram eu falar, se preparem. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Gabi. A Gabi é uma paciente, a gente brinca, é a paciente padrão, né? Ela faz tudo certinho, só o tratamento dela que de vez em quando nós temos, você está fazendo certo? Puxar a orelha, né? E tal, e não sei o quê. Mas é uma vencedora que é muito legal estar junto com ela nesse programa. Bom, em termos de sintomas, a gente tem que entender porque os sintomas são diferentes, sabendo como é a característica da doença. Então, o que é a esclerose múltipla? Ela é uma doença que eu faço anticorpo contra mim mesma. Então, da mesma maneira que eu faço anticorpo contra um vírus da gripe, contra uma bactéria, um fungo, nesse caso, o meu sistema imune dá um clique e eu faço anticorpo a mielina, que é o que envolve os meus neurônios. A mielina é como aquela capinha de plástico do fio de cobre. A eletricidade passa rápido porque ele está isolado pelo plástico. A mielina faz isso. Quando a mielina está atacada pelo seu próprio sistema imune, ela fica desfeita, ela fica fragmentada e toda a transmissão do nervo fica prejudicada. Os sintomas, eles vêm daí. Então, se pegar um nervo óptico, vai te alterar a visão. Se pegar um nervo de uma região motora, vai alterar o movimento, vai alterar a sensibilidade, a coordenação, o equilíbrio. Mas no caso da Gabi, ela teve, como ela falou, vários surtos, então pegou o nervo óptico, pegou cada vez pode ser motora. Exatamente. Se você estiver bem tratado, bem controlado do seu surto, isso a gente pode conversar também paralelamente, não quer dizer que você esteja sem sintoma nenhum, mas você não tem esses sintomas agudos. O que acontece às vezes quando a gente faz um alerta de esclerose múltipla é que todo mundo faz e fala, meu Deus, eu devo ter, porque meu braço formiga, porque tem dia que eu não enxergo bem, tem dia que eu estou com tontura, então eu devo ter esclerose. Mas não é assim. É importante lembrar que um surto, ele começa com esse sintoma, alguma perda motora, sensitiva, visual. Essa perda se instala, progride por 24 a 48 horas e aí depois ela pode se manter até semanas. Então, sintomas passageiros não são surtos. Se eu ficar com a perna formigando porque ela está cruzada, daqui a pouco ela volta ao normal. Se eu acordei e dormi em cima do olho, ele acordou amassado e eu não enxergo bem, daqui a pouco ele volta ao normal. Agora, se ele não regride em 24 a 48 horas, aí sim é o surto. E o surto pode ser qualquer coisa.
qualquer nervo que o teu sistema imune for lá e atacar, vai funcionar mal. Então, e mesmo no mesmo indivíduo, os surtos são variados. Então, é uma doença que os pacientes falam, é imprevisível, né? Você, sei lá, você pode ter tido 2 surtos de neurite óptica, de perda visual. Nada significa que o próximo vai ser igual. Pode ser na perna, pode ser no braço, pode ser qualquer coisa. Então, acho que esse que é o alerta dos sintomas. Sintomas neurológicos que se instalam e persistem. E às vezes, sabe o que acontece? Eu já tive vários pacientes nessa situação, ele regride sozinho. O seu sistema imune dá esse clique e depois ele volta ao normal. E aí o que acontece, por exemplo? O paciente, ele faz uma promessa. Ele fala, nossa, eu estou sem enxergar, eu vou fazer uma promessa e tal. Ele faz a promessa, daqui 2 semanas ele voltou a enxergar. Então, ele acha que foi alguma coisa que a promessa resolveu. Viu, Cris? Ou então, ele faz assim, eu vou no oftalmologista, vou marcar a consulta. Gabi sabe, marcar a consulta no oftalmo demora. Você vai marcar. Quando chegou o dia de você ir lá, nem vou, já estou boa. E não vou. Ou aí se vai, né? O paciente não tem mais aqueles sintomas, fica difícil de diagnosticar. E a outra, por exemplo, se dessa vez eu tive uma perda visual, mas na próxima eu tiver com a perna muito pesada, difícil de andar, meu pé está ruim, aonde eu vou? Não é no oftalmologista, é no ortopedista. E aí eu vou contar para o ortopedista que há 3 meses atrás eu não estava enxergando? Também não vai entender, nem vou contar. Então ficam esses surtos se acumulando e a pessoa sem conseguir juntar as peças do quebra-cabeça. Por isso que a gente fala, na dúvida, procura o neuro e vamos fazer uma investigação. Mas sempre alerta que um surto não é um sintoma rápido, passageiro. Ele tem que durar pelo menos 2 dias. E acontece isso realmente das pessoas melhorarem, né, até esperarem e desistem. E também acontece das pessoas hoje, muito eu vejo, elas se acostumam com a dor. Elas acham que é normal ter dor, porque está viva. Então, ela tem dor, a gente somos máquinas, a máquina quebra, e aí conserta, toma analgésico, né, e passa ou toma um anti-inflamatório, ou seja, a gente vê aí os Estados Unidos com um grande número de viciados em opioides, né, adolescentes que não sabem lidar com a dor, em vez de procurar um médico, eles tomam remédio. Isso pode ser também um camuflador da doença? Nesse caso da esclerose múltipla, o que seria um camuflador seria a cortisona, que ela é um potente anti-inflamatório. E é difícil o paciente fazer uso espontâneo de cortisona. Ele faria da dipirona, de um paracetamol, de um ibuprofeno. Não iria adiantar. Não iria adiantar. Mas se ele usar a cortisona, aí ele pode ter uma melhora dos sintomas e achar que não tem nada a ver com o remédio que ele tomou, enfim. Que é uma outra doença. Qual a causa da esclerose múltipla? Ela tem uma causa pontual? Não. O dia que a gente descobrir qual é a causa, está feito o tratamento, né? Está resolvida assim a prevenção e o tratamento. A causa é complexa. É assim, esclerose múltipla não é para quem quer, é para quem pode. Então, assim, você tem que nascer com um sistema imunológico sujeito a esses cliques aí. Então, tem que ser um sistema Você já imunológico. tem uma predisposição. Não quer dizer que corra na família. A gente até tem casos de irmãos ou de mãe e filha com esclerose, mas isso não é a regra. Tá? A regra é ser um indivíduo isolado, que tem uma predisposição genética que vem aí de ancestralidade mista, e com essa predisposição genética ele entrar em contato com essa substância, que a gente não tem muita certeza qual seja, que faz o clique no sistema imune. Então, como a gente não sabe o que é essa substância, nós não podemos te vacinar contra isso. Nós não podemos usar um preventivo. Então, o sistema imune é atacado. E tem outras coisas, se o paciente fuma, se é um paciente sedentário, se é um paciente obeso, são coisas que facilitam o aparecimento da doença. Não são a causa, mas eles são agravantes em tudo isso. Então, você tem um sistema imune ruim, às vezes você já tem outras doenças imunológicas, lúpus, artrite reumatoide, e aí você já tem um sistema imune doente. Ele faz clique 2 vezes. Então, são alguns fatores. Quando a gente fala em neurologista, quando eu falo, porque eu não vou generalizar, mas fala de neurologista, pensa cabeça. Né? A gente já fez aqui matérias também sobre enxaqueca, sobre dores de cabeça, e também pensa em doenças que somatizamos, doenças
que criamos, ainda mais a esclerose múltipla sendo uma doença autoimune, e autoimune quando o seu próprio corpo quer te destruir, né? Ele vai se autodestruindo. Tem um caráter emocional? Não tem nada que a gente, nenhuma doença que a gente melhore quando está nervoso, ansioso, deprimido, sem dormir, todas pioram. E a esclerose múltipla não é diferente. Então, esse não é um desencadeante, mas ele pode ser um ponto muito negativo na doença. Às vezes você tem uma doença com pouca limitação, teve um surto, poucas lesões na ressonância magnética, está tratando, é um paciente que está bem, mas ele é ansioso, ele é deprimido, ele vive angustiado, ele não tem rotina de alimentação, ele não faz atividade física. Você junta tudo isso daqui e ele está mal. Você pergunta para ele, mas você está mal do quê? Eu sei, eu estou mal, eu não estou bem, eu não fico bem. Mas é porque são várias coisas associadas. Então, às vezes, a mudança do hábito de vida, da maneira de encarar as coisas, colocar atividade física, uma alimentação saudável, todo mundo fica assim, posso tomar suplemento de vitamina? Não, pode comer direito, para que você tem que tomar na cápsula? Vamos mudar a alimentação, né? E pode beber? Pode tomar uma dose por semana, não tem problema nenhum, mas não pode tomar um porre, a gente tem que ajustar as coisas. Como tudo, né? E aí, veja, qualquer doença melhora com isso, até quem não está doente melhora com isso também, né? Mas é interessante você falar isso, desculpa estar dando esses pitacos, assim, a gente que conhece a Gabi, né, sou amiga da Gabi, e eu lembro quando, depois de algum tempo sendo amiga da Gabi, é que eu vim saber que ela tinha esclerose múltipla, né, e a gente percebe, porque eu já conheci outras pessoas com essa patologia, e o que a gente percebe, esse diferencial da Gabi, que o emocional, a forma dela encarar a vida, a forma dela encarar a doença, 20 anos, ninguém diz que você tem essa patologia durante tanto tempo, né? E a sua cabeça, com certeza, é um diferencial muito grande Você nos mudou, resultados, Gabi, depois do Gabi? diagnóstico, depois de conviver com a Logo no doença? começo não, mas quando afetou a minha perna eu mudei. Eu parei de trabalhar tanto que nem eu trabalhava, comecei a fazer festa de aniversário, comecei a fazer festa, que eu vou conhecer a Márcia melhor agora para fazer mais festa ainda. A melhor organizadora das festas do nosso grupo de amigas é a Gabi. A sua alegria mudou, a sua visão de vida mudou, Gabi? Meu filho fala assim, mas você pensa que o mundo vai acabar amanhã? Eu penso. Então, assim, eu vivo mesmo, eu faço tudo, me convido, eu vou em batizado. Viaja, né, Gabi? Viajo, vou em batizado de boneca, se me chamar, faço tudo. Festa do pijama, né, Gabi? Fizemos festa do pijama. Festa do pijama, fizemos muito bom. Então, isso realmente é um diferencial, né? Isso assim, ajuda muito no tratamento, né? Porque essa é a história da meia garrafa, né? Para ela, a meia garrafa está sempre cheia, não tem jeito. Você pode, se ela tiver algum problema, o remédio não está bom, isso aqui não está legal, está faltando remédio, ela vai atrás, ela vai buscar, ela dá um jeito, está faltando para outro paciente, pede para a Gabi que ela acha. Então, é esse tipo de atitude muito positiva, sabe? Onde as coisas não são obstáculos. É claro que não é para todos que isso é possível. Se você não tiver um suporte familiar, uma característica emocional, uma profissão que te ajude também, né? Uma família que te ajude, amigos, fica muito difícil. O paciente fica bastante perdido. Agora, Leninha, quando a gente fala de alguma doença que as pessoas são acometidas, né? São inúmeras que podem causar limitações, como a esclerose múltipla, e hoje a gente tem a Gabi aqui dando depoimento, ela já participou outras vezes do programa, com essa alegria toda, quem convive com a Gabi sabe disso, ela acabou de falar que ela mudou depois do diagnóstico, passando o momento de choque, que é comum, né, natural, quando você recebe uma notícia de uma doença, mas ela mudou, ela vê a vida diferente, todo dia pode ser o último, com a maior alegria. Cada pessoa tem um jeito de encarar uma notícia, inclusive notícias boas mesmo, mas encarar uma notícia. No caso de uma notícia que seria uma notícia condenável, né? Por que tem o que difere uma pessoa tão altruísta e otimista e de bem com a vida como a Gabi de outras pessoas que encaram isso como uma sentença? Bom, em primeiro lugar, nós somos um sistema, nós não somos partes que vão se juntando, né? Nós somos um sistema que o tempo inteiro está em movimento, horas eu estou com a minha energia
mais no pensamento, horas mais no sentimento, horas ligadas às minhas sensações. Mas, inicialmente, toda notícia que que é muito pontual na tua vida, que vai te fazer mudar a vida, em primeiro lugar, te assusta, né? Eu acredito que você tenha passado por isso, não tem como, né? Porque nós somos, ninguém sabe o que é exatamente o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente faz é... E aí vem aquela grande pergunta, por que comigo? Né? A segunda grande pergunta é, puxa, por que comigo? Por que? Aonde? E aí a gente trata muito essa condição como culpa. A revolta, a culpa, né? A gente se sente culpado, sei lá por quê, né? E interessante que culpa não é um sentimento, sabe? A culpa ela é uma acusação. Na verdade, eu me acuso de alguma coisa que eu não gostaria que tivesse acontecido comigo. E aí eu passo a me sentir a própria... pessimista foi uma palavra que você usou, ou eu acho que tudo acontece comigo, vítima e tal. A partir desse momento, do momento em que eu descubro algo a meu respeito, toda a bagagem que eu tenho é a bagagem que eu vou utilizar. Então, se eu tenho uma bagagem que dá conta de eu dizer, eu vou vencer essa história, eu não acredito que o resultado final seja esse, eu vou escrever uma história, a minha história pessoal, do jeito que eu acredito, e eu vou buscar o que eu tenho, isso muda completamente a maneira como eu vou lidar com a doença, porque a doença a gente sabe como ela funciona. Agora, para cada um, o doente é diferente da doença, sem dúvida. né? E eu acho que está aí a resposta. O que eu vou fazer com isso que me entregaram? Né? É um pacote. Às vezes o pacote não é bom, mas eu tenho que fazer alguma coisa com ele. Não tem jeito. Então, vem dentro da bagagem que você tem. Adquiriu até aqui. Eu digo que se chama história de alma. É isso, né? História de alma. É isso, né, Gabi? Cada alma traz uma história, né? E é o que a doutora também pontuou, né? Depende muito da estrutura, né? Estrutura familiar. Eu tenho muito apoio, família, amigos, graças a Deus. Sim. Todos queridos. Como é importante isso, né? E sabe o que eu acho interessante? Assim, às vezes você vê até uma pessoa, como isso também pode mudar no decorrer dessa caminhada. Algumas pessoas que têm uma visão muito pessimista da vida e quando enfrentam uma situação como essa, começam a ter contato com outras pessoas que passam pelo mesmo problema e acabam mudando a forma com que enxergavam a vida, né? E a postura diante de tudo, inclusive diante da própria doença, é surpreendente e no final se reverte num resultado positivo. Com relação à doença e o tratamento, né? É interessante como essa coisa de alma que você falou, como isso também pode mudar, né? Nossa, eu acho que é fundamental, isso é que está na base, né? Eu entender que eu vou ter que fazer a limonada do meu limãozinho, né? Não dá para eu fazer. Quando a gente fala que a gente constrói nosso futuro todos os dias, no presente, né? E hoje a gente vê as pessoas doentes, muitas vezes de depressão, porque estão presas a coisas do passado, a frustrações, a mágoas, a arrependimentos, né? A coisas que deixaram de fazer ou que fizeram, e também ansiosas porque vem pela frente, ou só se sentir vitorioso se acontecer algo, quando acontecer algo, e não vive o momento presente. A gente já falou algumas vezes aqui, né, Leninha, de você estar realmente no momento presente. Assim como a gente abriu o programa hoje. Nós somos, né? Nós temos que ser em primeiro lugar, nós temos que amar, e nós somos seres que servem outras pessoas, que esse é o nosso propósito. Quando você não vive nisso, né, nesse momento presente, você está deixando, ou está preso ao passado ou ao futuro, e aí quando vem alguma notícia dessa, ou com uma doença, como é que você vai lidar com tudo isso? Né? Você sabe que essa semana eu vi uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, ele comentando que ele trata muitas pacientes com câncer de mama, e que 90% das pacientes dele, depois que passam pelo câncer de mama, falam, minha vida hoje é muito melhor, né? Você vê como a doença veio transformar a vida de uma forma positiva. E que legal você ver uma quantidade tão grande de pessoas que enfrentam uma situação muito difícil, limitante, muitas vezes. Até de acidentes, pessoas, né? A Pauê fala isso, né? Aquele menino Fernando Fernandes também, atletas. Então, quando eles dão outro valor à vida, né? Mas também trouxeram essa bagagem, como a Leninha falou, porque isso não é
regra, né? Sim. Cada um vai... Um ponto importante também aqui, já que nós estamos nesse assunto, é o paciente que vai no Google, sabe? Esse daqui é um paciente assim, extremamente Google, né? Eu e a Cris somos assim. Se a gente traz um profissional aqui, nem precisa ir no Google. Trouxe o profissional aqui, ele começa a falar, tem já, a gente fica assim, tem, a gente tem. Tem todas Então, as patologias. Aí, assim, eu brinco com os meus pacientes e falo assim, tudo bem, vamos fazer uma parceria. Então, tem você, tem eu, tem a doença, tem a família, cada um vai ter o seu papel aqui no negócio, mas o Google fica fora. Fica de fora disso. Porque realmente, a gente tem que lembrar que a esclerose múltipla, ela tem um estigma. Sim. Você não pensa em esclerose múltipla alguém andando, você pensa na cadeira de rodas. Você pensa jovem, na cadeira de rodas, cego, sem nenhum controle sobre a própria vida. E isso, a pessoa pensa porque é assim que um filme retrata uma pessoa com esclerose múltipla. Uma novela, como teve aí uns sintomas até meio doidos aí de esclerose, a TV, a mídia em geral, não retrata uma pessoa com esclerose múltipla que está bem. Isso aí não tem um apelo. Então, as pessoas veem coisas ruins. Aí, o que acontece? Você dá o diagnóstico de esclerose múltipla, põe no Google, já sai, vai fazer o testamento, porque acabou a vida. Né? Então, é bem importante lembrar que aquilo que está lá no Google, que assim, aquilo não é filtrado, pode ter escrito qualquer coisa, e você tem o seu médico para perguntar, tem a equipe, tem psicólogo, tem, sabe, educador físico, a gente tem nutricionista, tem fisioterapeuta. Eu não trato uma doença dessa sozinha, sabe? Isso aqui é uma equipe mesmo que tem que estar associada. E como é importante mostrar pacientes como a Gabi, né, doutora, para quantas pessoas estão assistindo a gente com o mesmo problema, que realmente poderiam, né, provavelmente estão em casa, assim, desesperados, que diagnóstico que eu vou fazer. E vem uma pessoa como você, doente há 20 anos, do jeito que você está, é maravilhoso, né? É a luz no fim do túnel. Isso é serviço, né? É muito bom. Muitas vezes é o que eu gosto de fazer. Eu vou para o intervalo, isso porque a doutora Yara estava preocupada, se uma hora a gente, era muita coisa para a gente falar. Ela ficou, olha, vocês não sabem a cara que ela fez. Ela falou, quanto tempo tem? 1 hora. Ela falou, 1 hora? Eu falei, espera. A gente vai para o intervalo e já volta. Eu falei no primeiro bloco, hoje a gente está falando sobre limitações, na verdade, dando o foco no agosto laranja, que é o mês onde estão se mobilizando médicos, neurologistas, pacientes, pessoas envolvidas com a esclerose múltipla, para levar esse assunto na mídia, para as pessoas saberem cada vez mais, não só para informar e para se tratar precocemente, mas também para a gente encarar essa doença como algo que não vai tirar totalmente a limitação das pessoas, se ela encarar com seriedade, com alegria e com responsabilidade se tratando, né? Cuidando do seu tratamento. E aí, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas aí eu estava conversando com a Gabi, que tem esclerose múltipla e leva, né? Agora ela tem como missão levar essa alegria que ela tem de vida, porque ela já tem esclerose múltipla há 20 anos e ela continua fazendo com mais alegria as coisas dela. E quando fala em alegria, a gente sabe que ela é festeira, quem convive com ela. Eu falei, nossa, então você vai adorar. Porque vai vir Márcia, do ateliê de festa aqui, que adora uma festa também. Nossa, eu fico pensando, Marcinha, por que você foi me conhecer? Eu fico pensando, porque assim, o que agora eu tenho? Eu tenho o Disque Márcia. Imagina, vocês viram o que eu falei da programação da casa? Dia 23, já dei a data errada para ela, que ela deixou as coisas lá hoje para mim, achando que era hoje. Só agora, aqui que ela viu que o baile é dia 23 e não hoje. Eu devo ter falado errado, com certeza a culpa é minha. É dia 23. São muitas notas. São 23. 23 é a do salão, é o bailinho, dia 24 é o Bazar Sunflower, dia 25 é a minha feira fitness, e dia 26, esqueci de falar, ainda tem Eduardo Montejano, dono da Chili Beans, né, de mais de 20 lojas da Chili Beans, que vai falar de empreendedorismo lá na casa, no Surreal. Quando eu falo Casa Tudo de Bom, o que acontece na tela? Lá no Surreal, na Casa Ponto de no restaurante da casa, ele vai falar, vai ser o Encontro Tudo de Bom. Fiquem ligados no Instagram da casa, Casa.Tudo de Bom, e no meu, Renata Pussaf Queiroga, porque eu vou dar todas as informações. Sabe aquele encontro que a Leninha já participou do meu primeiro encontro, Tudo de Bom? Que a gente junta palestra, gastronomia e solidariedade. Vai ser no dia 26, no
surreal ouvindo Eduardo Montejano. Você tem que ir porque é seu cliente. Lógico, estarei lá. Ela falou o nome da loja. Falou. Ninguém vai ligar. Não. E a Marcinha, ela tem um ateliê de festa. Eu faço disque festa com Márcia, disque Márcia, porque imagina aquela casa, como eu não vou precisar dela? Fala. É um prazer te atender, né? Pode falar com A as casa vezes. maravilhosa, um espaço daquele, dá para criar muita coisa lá, né? E falar em criar, ela está trazendo para Santos um evento que quem é festeira, quem está acostumado com festa, sabe da importância desse evento, né, Marcinha? Sim, com certeza. Dia 21 de agosto agora, a gente está realizando a primeira edição do nosso Decore e Festeje. É um evento voltado para o pessoal festeiro, para o mundo festeiro, para a Gabi, que eu descobri agora que é festeira. Nós estamos trazendo um decorador top do Brasil, Wagner Chuchu. Ele vai dar uma palestra aqui para a gente. Na verdade, são 2 horas de bate-papo e 1 hora de montagem de mesa. Então, ele vai decorar uma mesa lá, bem bacana. Vamos ter outras mini palestras, né, que são dicas com referência a networking, mídias, redes sociais, contratos, enfim. No evento também vão ter vários estandes, então a gente está com bastante parceiro bacana, que eu já queria até agradecer a todos pela participação deles, porque sozinho a gente não faz nada, não é verdade? Lógico que não, tem que ter os disques da vida. Então vai ser dia 21 agora, a partir das 13 horas, no buffet Vila das Flores, ali na ponta da praia. O evento vai até às 19, um evento fechado com venda de ingresso. Às 19 horas, a gente quer fazer uma ação social, na verdade. Vai ser uma entrada, vai ser aberto ao público, a entrada vai ser 1 quilo de alimentos, que a gente quer dar para uma instituição de caridade. E o evento vai até às 21, para que as pessoas conheçam os nossos parceiros, conheçam esse mundo festeiro. Quanto que é o convite? O convite está R$ 150. Ele pode ser adquirido através do telefone do ateliê, exatamente. Ou até pelo site da Eventbrite, é um site que você coloca o evento Decore e Festeje e você pode adquirir por lá. Mas, se você ligar no ateliê também, a gente já providencia, até entrega o convite, se você preferir. Quem é do mundo de festa conhece o Chuchu. Conhece. A Gabi segue o Chuchu. É engraçado como tem uns seguidores, umas pessoas que despontam na internet, que ficam famosos, né? E com coisas focadas. Isso hoje é o segredo, você ter um nicho realmente. E ele focou em festas, em mesas, em decoração, e é uma pessoa engraçada também, né? É uma pessoa maravilhosa. Vai ser uma palestra super divertida mesmo. Com certeza. A gente está Ansioso, né? Aprende a montar. Às vezes você quer fazer reunião em casa, você quer montar para os seus amigos, então vai aprender, você vai conviver com as pessoas. Sim. E a proposta dele também é fazer uma troca de experiência com todo mundo que estiver lá, né? Ele passar a experiência dele no mundo de festa, dar algumas dicas, enfim. E a gente sempre aprende, sempre. Mesmo quem está no ramo, sempre aprende muita coisa, né? Então vai ser dia 21 de agosto, a partir das 13 horas, eu estarei lá cobrindo, fazendo a cobertura. E vai até às 7 da noite. Às 7 da noite, é só levar 1 quilo de alimento e aí vocês vão não assistir a palestra. Todo o curso acontece antes. Vão degustar, né? Porque vão ter as mesas prontas, feitas pelas pessoas que estavam ali no curso e os apoiadores também. Parabéns. O endereço que foi na tela da Francisco Glicério é do ateliê de festas. Quando eu falo que eu faço Disque Márcia, vocês podem fazer também. Por quê? Márcia, preciso montar. E é só falar o que você precisa, é só falar o que você vai fazer, não precisa nem dizer o que é, que ela pensa na cabecinha da Márcia. Vou fazer a festa junina. Ela montou todas aquelas barracas de festa junina linda, que estava lindo, foi a Marcinha. Aí eu falo, Márcia, vou fazer o Bazar Sunflower. Ela vai lá e monta meu stand de Bazar Sunflower. Márcia, vou fazer o baile da dança de salão dia 23. Ela já pensou nos puffs, nas luzes. Márcia, é assim. Mesmo e ela fala para mim, se eu não tiver, eu arrumo quem tem. E é assim. Obrigada, Marcinha, pela parceria. Estarei lá cobrindo com maior amor. E vocês aproveitem para participar dessa festa, né? Estamos esperando todo mundo lá. Muito bem. Obrigada. Obrigada, viu, querida? Obrigada. As pessoas fazem festa cada vez mais hoje. A gente não vê isso, né? É bom celebrar a vida, né? Tudo é motivo para a gente celebrar. A gente sempre falou aqui que gostamos de rituais, né? Como é gostoso e como é fazer importante isso. Ritual também, né, Leninha? Né? Quando a gente fala em festa, não é nada ostentativo. Né? A Márcia, inclusive, é só falar, eu preciso
passa o clima para ela. Ela vai fazer dentro do seu bolso o que precisa. E não precisa de muita coisa. Agora, a celebração é importante, né, Mari? Sim, celebração. Desde a hora que a gente chegou aqui, né, a gente precisa aprender a comemorar a vida, porque a gente perdeu essa relação de que prazer é viver nesse planeta. A gente só tem o prazer de... são pequenas conquistas hoje. Aliás, eu acho que não, ao contrário. Acho que assim, a gente imagina hoje grandes conquistas, mas as pequenas conquistas é que determinam essa grandiosidade. A paz de espírito, a tranquilidade, a serenidade, o prazer de viver. Na verdade, está num outro caminho. Né? Como é importante a gente identificar isso, né, Lena, essas pequenas conquistas, porque normalmente a gente não liga muito, né? Deixa a gente de lado, desvaloriza, né? Essas pequenas conquistas e só se Um preocupa surto vencido com o não grande, é uma grande conquista? Gente, precisa ser comemorado. Você tem ser toda a razão. vigiado os nossos sentimentos o tempo inteiro, né? Aqui no intervalo, eu vou pegar, porque parece que estou aqui, mas ó, estava de olho aqui. A Gabi falou que quando ela teve os surtos, todas as vezes que ela teve os surtos, a gente já está falando de esclerose múltipla hoje, foi depois de um grande estresse. Então, a gente tem que se policiar. Isso mesmo. Todos os meus surtos foram após um grande estresse. E é involuntário, né? A gente não domina isso. Agora, o que você tira de tudo isso, Gabi? Porque a gente sempre fala, quando vê uma coisa, né, que seria não tão boa, a gente tem que tirar alguma coisa de aprendizado, serve para aprendizado. Você tem esse sentimento? Sempre. Tudo. Mas tudo mesmo. Eu não sei dimensionar como e quanto, de que forma que eu faço isso. Mas eu tento achar uma alternativa, uma solução e vou atrás. Que nem o lance da minha perna, o lance, ó. O problema da perna, estou falando como portadora, né? Foi cruel. Porque eu me arrastava, mas eu continuava lá. Eu falei, não posso, eu sou sozinha com meu filho. E aí eu descobri a ecoterapia. Que delícia que é. Fui atrás, consegui, fiz alguns meses, foi ótimo. Então, assim, eu tento ir atrás do que me falarem que é bom. Sim. É pilates, é equilíbrio, é fazer uma fisioterapia, acupuntura, reiki, qualquer coisa. O que você tira de tudo isso? Desses 21 anos, portadora da esclerose múltipla, o que você tira depois dos 21 anos de portadora de esclerose múltipla para a sua vida? O quanto eu tenho fé, que eu nem sabia que eu tinha tanta fé assim, que eu acho que é acima de tudo Deus, né? E que a gente tem que aceitar a doença, é o mais importante. E eu tenho colegas que têm esclerose múltipla e não aceitam. E elas falam, Gabi, eu queria ser igual você. Eu falei, eu não consigo que alguém me ajude. Eu falei, eu adoro que me ajude. Quando eu estou numa festa de salto, o povo já sabe, já dá o braço para mim. Eu compro uma bengala que combina com o salto. Já vi várias vezes você de bengala combinando com o salto. Sabe? Eu acho que a gente tem que ser otimista. E eu quero passar isso para as pessoas. E você acha que isso é uma missão sua? Você acha que veio com essa missão, será? Você tem esse pensamento? Eu acho que é muito grandioso isso, né? Mas se eu puder fazer isso pelas pessoas, né? Eu acho muito importante, mas eu acho que é ser muito poderosa, né? Mas eu gostaria. Você passa no dia a dia, as pessoas têm uma visão de missão, uma coisa grandiosa, como ela falou. E é grandiosa. Qualquer pessoa, uma pessoa que você ajude, passe a sua alegria, já é grandioso, né, Helena? Eu trabalho com medicina do tráfico também, no Poupa Tempo. E basiquinho o exame, o paciente chega em 2, 3 minutos, você já examina. Mas esses dias não, uns 2 meses atrás, uma paciente já foi examinada por ela. Isso. Uma paciente chegou e eu, tagarela, comecei a conversar, percebi que ela estava um pouco triste. Conversei com ela, passou alguns dias, eu a encontrei num salão. Ela, você é aquela médica que me ajudou. Eu ajudei em quê? E ela falou, eu estava super triste, você conversou comigo, eu fui só para fazer um exame de vista, né? Não é uma delícia, e você me ajudou, isso foi muito gratificante. Isso é de cada um, né, Leninha? As pessoas ficam atrás de missões impossíveis, né? Ou missões inalcançáveis, né? Não tem jeito. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer o melhor que eu posso, sempre. Né? Agora, como médica, é muito bom ouvir esse depoimento, né? Não, bárbaro. Só que eu estava lembrando aqui, eu nem sei se a Gabi lembra disso, quando ela teve esse surto, que ela parou de andar.
que era da época do Orkut, ela mandou um recado para mim assim, não sei se você lembra. Yara, eu pareço um frango desossado. Você foi isso que ela falou. Eu pareço um frango desossado. Daí, calma, vamos resolver esse negócio. E ela não estava aqui. Aí foi assim, foi a partir daí que começou o tratamento para valer. Mas nem isso derruba ela, né? Ela faz piada do surto. Eu pareço um frango desossado. Falei, entendi direitinho o que você quer dizer. Mas é verdade, os pacientes que vêm e têm esse tipo de atitude, fazem reuniões, e quando fazem reuniões, nossa, nós já tivemos cada reunião tão gostosa de pacientes, não é para falar de doença, falar disso, daquilo. Às vezes a gente faz reunião, eu quero fazer uma, eu não estou conseguindo, são duas, na verdade, que eu quero fazer, eu preciso me organizar aqui, o pessoal dá, vamos ver como é que nós fazemos. Uma é o Dia da Beleza. O Dia da Beleza é importante, assim, porque também muitas das medicações que os pacientes usam são injetáveis e com injeções frequentes, então a pele fica ruim, acaba tendo essa história toda de que você precisa de mais vitamina D, mas aí você usa um monte de protetor solar. Que horas que você pode tomar sol sem protetor? Porque você precisa da vitamina, mas não é para tomar, você precisa no seu ciclo de vida. Então, e também cuidados com pele, cabelo e tal. Então tem o Dia da Beleza. E o outro que eu quero fazer é a aula de origami. Que daí eu queria alguém que explicasse a origem e tal, e todo mundo fosse fazer, em vez de montar a mesa, a gente ia fazer um origami. Mas, veja, nós não vamos falar de doença, a gente vai realmente celebrar as coisas boas, né? Falar de vida, falar de... Nós tivemos uma vez um rapaz, ele tem esclerose também, e ele é policial militar, e ele foi falar para a gente sobre segurança. Quando você chega na sua casa e você vai parar o carro, o que você tem que ficar alerta para perigo de assalto, como que o seu porteiro tem que estar agindo com relação a isso. Nossa, foi excelente. E ninguém falou de doença. Sim. Então, às vezes, esse tipo de encontro ajuda muito. Você muda o foco também, né? E veja, todos aprendem, né? Se eu fizer esse evento, eu vou aprender origami, vou aprender a usar cremes e shampoos, foi muito bom. E quando a gente fala, e a pauta, né, seria limitação, você está vendo como deu o programa inteiro só falando de esclerose? Nós estamos falando de esclerose múltipla, que é uma doença acometida são 35 mil pessoas no Brasil, né? Isso. Jovens no Brasil. Jovens. E mais de 2 milhões no mundo. Mas quantas limitações não temos sem ser doença, né, Leninha? E as pessoas se paralisam em frente de qualquer limitação, né? Isso, problema é para quem está vivo. Não tem outra possibilidade. Eu não conheço ninguém que não tenha um problema. Ninguém, absolutamente ninguém. Agora, porque eu tenho um problema, eu não sou vítima dele. Eu tenho que usar o problema como uma oportunidade para que eu possa superá-lo ou aprender a conviver com ele. Eu acho que a superação é aprender a conviver e tirar o que eu posso de melhor. É o que você está dizendo e não dizendo, você está fazendo, você faz isso. Então não é só, você não está aqui para dizer, olha, vamos ter que... Não, você está dizendo assim, olha, dá para ser diferente. Você pode fazer isso que vai funcionar, você pode ser mais alegre desse jeito. Eu acho que assim, é isso, porque problema não tem como. Você acordou com um problema, eu acordei com outro, cada um de nós com algum tipo de problema para administrar. E pronto, vamos usar esse tempo para fazer. Todos eles, vale a máxima que você falou, agora eu vou tirar para a vida, que depende do repertório que você construiu, da história que você construiu da sua vida até aqui. Do teu sistema e da tua bagagem. Né? Nós somos um sistema pronto para responder. Agora, o que você aciona é o que vão ser as respostas que você mais vai dar. Nós somos melhores naquilo que a gente mais faz. Se a gente reclamar muito, nós somos ótimos reclamadores. Ótimos. Então, sejamos os melhores naquilo que a gente de fato pode fazer para nós e para o mundo. Esse é o meu lema. Quero fazer um convite, tá? Isso é bom, né? Quero fazer um convite. Dia 5 de setembro, na Unimes, nós teremos o segundo encontro de portadores e amigos de esclerose múltipla, a partir das 14 horas, aberto ao público. Tá? Então, quem quiser mais informações, como que te acha no Facebook? Gabriela Micheleto de Oliveira. Micheleto é Micheleto, né? Micheleto de Oliveira. Muito obrigada, Gabi, por você ter me apresentado a doutora Yara. Acabaram de me falar que vai ter uma sessão Pergunte ao Doutor também nessa reunião. Nessa reunião. Então, quem tem dúvida do público em geral, não é uma reunião só para pacientes de esclerose, não, é aberta para o público. Amigos, portadores. Amigos, pacientes, quem tiver curiosidade, quem tiver dúvida,
pode ir que tem até uma sessão aberta de perguntas. Vou Se compartilhar vocês não com acharem você. a Gabi, vocês me acham, eu sei que vocês sempre me acham e eu adoro responder as perguntas de vocês, então pode entrar em contato comigo pelo Face, pelo direct no Instagram, que eu dou as informações também, tá bom? Muito obrigada, doutora Yara, obrigada, Cris, obrigada, Leninha, obrigada, Marcinha, dia 21 de agosto, então nos encontramos, Decore e Festeje, entre em contato com a Ateliê de Festas para você participar desse momento muito gostoso, 23 baile na Casa Tudo de Bom, aberto ao público, custa R$20, só para quem não é aluno, aluno não paga, tem aulas de dança de salão diariamente lá. Dia 24, Bazar Sunflower, do meio-dia às 8h30, aberto ao público, entrada livre. E no dia 25 também, Bazar Fitness, Moda Fitness e Praia, entrada livre, do meio-dia às 8h30, tá bom? Espero vocês, bom final de semana.